Boa noite a todos. É legal ver tanta gente para um projeto de demonstração de trabalho, na verdade, né? Esse é um trabalho de pesquisa, é um trabalho que a gente deu uma invertida no nosso processo de criação, né? Vinícius e André, que são os dois principais pesquisadores desse trabalho, no sentido de a gente estar partindo para criar um espetáculo a partir do som, da sonoridade. O que a sonoridade provoca na gente e provoca a gente para construir um espetáculo, né? Então, assim, é um processo de experimentação mesmo, né? Então, assim, a gente está discutindo a partir dos sons, né, dos 4 elementos da natureza, né? O fogo, a terra, a água e o ar. Lembrando que esse é um projeto contemplado pela Lei Aldir Blanc estadual, com recursos do governo federal e da Fundação Catarinense de Cultura. É importante falar, esses editais são super importantes para a subsistência dos grupos, né, artísticos do país, tanto na pandemia quanto depois. A gente está lutando aí para que as leis continuem, né, as leis de fomento, e que a gente possa curtir, né, à toa que está sendo gratuito, isso tudo por causa dessas leis, porque elas têm um incentivo, né, tem um respaldo financeiro para a gente poder estar trabalhando e dando sustentabilidade para os integrantes da equipe do grupo. Eu acho que isso é uma sensação que me passa, assim, é um pouco estranho. A gente está acostumado a fazer apresentação, né, tá na frente do público com alguma coisa pronta, e daí eu estou um pouquinho mais nervoso do que o normal hoje para falar de um processo que é em pesquisa, e isso é engraçado. Eu estou dividindo isso porque é uma sensação que está me passando, né? E porque a gente, quando pesquisa, a gente vai em busca de algo que, não sei, parece que fica em aberto, né? E principalmente quando a gente fala de sonoridade, a gente sempre foi da criação musical, da criação de trilha sonora. Dentro da cena, né? Isso, de criar músicas. E dessa vez a gente tentou desconstruir um pouco esse processo e perceber como o som das coisas que às vezes é um som simples mesmo, mas como ele, atuado através dos equipamentos que a gente trouxe aqui, que são esses equipamentos aqui, como ele pode transformar, como a gente pode ser tocado por esse som que a gente capta, e a partir disso fazer uma busca de contos, de dramaturgias, né? Então, e processo criativo, né, não é? Eu acho que tem uma coisa muito forte no nosso trabalho. Eu gosto de brincar que André é o nosso cavalo da Umbanda, né, que recebe as entidades, né, no sentido bonito da palavra, de trabalhar com a intuição, mas também eu fico pensando assim, como ter uma metodologia para aproveitar essa intuição, né? Como transformar isso num procedimento artístico. Essa brincadeira que acontece entre os arranjos do Vinícius e essa experimentação através da melodia, dos instrumentos, ele busca uma nota aqui, vem vindo uma letra aqui, isso é uma coisa que a gente já faz há tempo. Então, por que não, né? Experimentar, explodir um pouquinho mais isso que acontecia entre a gente, né? Então, essa foi a ideia também, né? De aumentar um pouquinho mais essas possibilidades, né? De qualquer forma, vocês vão ver um pouquinho de coisas aqui, já é a pontinha do iceberg de um espetáculo que está por vir, entendeu? Então, tá ali a pontinha, né? Aí tem algumas coisas da experimentação que a gente decidiu, que o Silvio já falou antes, né? Guiar-se pelos 4 elementos da natureza, utilizar os recursos tecnológicos e diferentes materiais para a elaboração da sonoridade, e partir do som como disparador para o processo de cena e para a busca dos contos e mitos. A gente meio que tinha alguns mitos, alguns contos, alguns livros que a gente já tinha pensado, mas a gente deixou isso um pouco de lado e foi meio que no processo de pesquisa, durante o processo, foi vendo o que podia ser encaixado a partir do que o som sugeria para a gente. A ideia dessa pesquisa é chegar num espetáculo que vai trabalhar como surgiram os seres e as coisas, sabe? Os mitos de origem de vários povos, que a gente está acostumado só com os nossos mitos, da nossa religião, do nosso modo de ser, mas cada povo tem um jeito de explicar de onde vieram as coisas, né? E são contos muito poéticos, são histórias muito
belas que a gente às vezes perde a oportunidade de conhecer, né? Então, os nossos indígenas têm os mitos, na África tem os seus mitos, no Oriente tem os seus mitos de origem, né? Então, a ideia não é trabalhar simplesmente com os grandes, profundos contos. De repente, é uma história bem simples, que pode dar origem a uma cena, pode provocar... Então, assim, as histórias vieram partindo, os sons provocaram a busca de textos também, entendeu? No sentido de pesquisa, né? Aí tinha uma coisa que era importante falar também, que eu acho que isso vem do tempo e do trabalho desenvolvido no grupo, assim, que é o uso de equipamentos, né? Que eu trouxe aqui, que são esses equipamentos aqui que de certa forma, eles possibilitam que a gente faça essa viagem, né? Dentro de plugar um microfone lá, falar algo lá e fazer esse som que entrou naquele microfone ser transformado em outra coisa. Então, esses equipamentos, eu vou falar um pouquinho deles agora, assim, mais de forma rápida também, porque, sei lá, é um assunto talvez alguém encare meio geek, meio nerd, assim, ficar falando das coisas, mas eu acho que é importante para a pesquisa porque faz parte, né, do processo. A gente usou microfones, que foi aqueles microfones lá, muito, e esse microfone aqui também, um pouco, a gente usou menos. Esse microfone aqui, ele é dinâmico, a gente chama ele, a gente precisa falar pertinho para o som sair, e é um microfone que a gente tem nos shows, quando a gente vê um show. Esse é o tipo de microfone que tem, porque se for outro tipo, ele dá muito microfonia no espaço, né? Aquele microfone que está lá, ele é um microfone condensador, que a gente chama. Ele é um microfone que ele pega o som com mais detalhes. Então ele vai captar todo esse ambiente aqui mais fácil. Aquele lá nem tanto, porque ele é pequenininho, ele é um palitinho. Então ele é quase o som que entra nele, na verdade o som está entrando, não está saindo, né? Mas a direção de som é meio que na linha dele, tanto para que ele não faça tanto barulho assim como o condensador. E a gente usou muito ele porque ele pega mais o detalhe das coisas, apesar de ele pegar muito as frequências mais agudas do som, e às vezes ele durante o processo dava algumas microfonias e que machucam um pouco o ouvido, né? Mas, enfim, a gente estava aprendendo e, enfim, usou bastante ele. Aí a gente usou também DAWs, eu coloquei ali que eu botei em inglês, porque eu não sei o nome em português, é Digital Audio Workstation, que significa a plataforma de trabalho de áudio no computador, né? Que é tipo o sistema, como o Word faz com textos, esse sistema faz com som. E daí a gente usou 2 programas desses, que foi os programas que eu utilizo, que é o Ableton Live e o Logic. E, enfim, são esses, um deles a gente usou mais para experimentação e modular o som, que é o Ableton, para ficar mexendo nas frequências. E o Logic a gente usou na parte final do processo, quando a gente criou algumas músicas. A gente estava já com o processo mais adiantado, a gente criou algumas melodias, a gente vai mostrar depois. E, além disso, a gente usou alguns plugins que são como se a gente tivesse no estúdio sonoro. Tem lá do lado de fora, acho que é mais fácil falar, por exemplo, o guitarrista tem seus pedais de guitarra, né? Quando ele aperta o pedal, a guitarra dele muda o som, muda o timbre. E esses plugins, eles fazem a mesma coisa, eles são como os pedais do guitarrista, mas para o microfone. Então, eles foram bem fundamentais no processo. A gente usou um principalmente, que é o de reverb. Pode passar, claro. Pode passar essa também. Essa também. Essa também. Essa aí. A gente usou, não sei se dá pra ver muito bem por causa da luz, mas é esse o plugin de reverb que a gente usou. Ele é um plugin, o reverb de um espaço, a gente chama de reverb na música, mas é a reverberação. Por exemplo, aqui nesse galpão, ele tem um som. Todo mundo aqui está ouvindo de cada lugar que está, o som que eu estou emitindo, passando por todas as pessoas, né? O som é físico, né? Então, passando por todo esse espaço, o som que eu emito aqui, até chegar, por exemplo, lá no Lausivan, nos ouvidos dele, ele vai bater nas pessoas, bater no espaço, e ele cria uma onda, né? Ele cria um reverb dessa sala, ele pega o reverb dessa sala. Então, o que a gente fez com o reverb, que foi legal, ele ajudou a deslocar a gente do espaço físico que a gente estava. A gente fez as experimentações muito na minha casa,
e na tua casa, né? Isso. E a gente usava a sala da casa e ela tinha um espaço no microfone. Quando a gente botou o reverb, a gente meio que viajou para outras possibilidades com o som. Aí tem os materiais também que a gente utilizou, que a gente trouxe aqui, que são esses aí. Balls. A gente usou muito o que tinha mais à mão, né? A água também, vidro. Mas de alguma forma também conectando com os elementos, né? A proposta do Silvestre às vezes trazer uma semente que tem a ver com a terra, ou trazer uma água, de água, que é o próprio elemento, né? Mas enfim, também... E assim, né, o legal disso tudo, né, claro, é que a gente conseguia pegar um som puro, um som de água, por exemplo, caindo numa superfície, e como esse som pode ser filtrado e trabalhado de outras formas. E de repente nem é mais água, já vira uma tempestade, vira uma outra coisa, porque assim, como se pode dar um tratamento para o som. Por isso o desafio de trabalhar com som cru, o som da natureza, e depois como esse som pode ser trabalhado passando pelo equipamento eletrônico e se transformar numa outra coisa. Aqui dá para mostrar o som com e sem o reverb, por exemplo. Agora o som está limpo. A gente começou brincando sem o reverb, né? Fazendo essas brincadeiras, tá? Jogando coisa de um balde pro outro, jogando a água de formas diferentes e com coisas diferentes, né? Que é esse negócio aqui, aquele negócio do macarrão, um balde. Agora vamos ver com efeito de... Eu vou ligar ele durante o comentário. Pronto? Legal fazer a batida no... Isso a gente ia captando, né? Por exemplo, esse tempo da Dé derramar a gente E conforme a quantidade de água vai sendo colocada dentro, varia a qualidade do som, o tipo de som, né? Girando um pouquinho. Isso a gente foi brincando. E esse som que faz ele levou a gente para uma coisa... A gente vai... Só para mostrar, né? A gente vai batendo e vai girando, né? Ele já é um som mais musical que a gente encontrou dentro da... E eu vou dizer, é difícil essa dupla deixar de fazer música. Qualquer coisa, eu digo, não precisa ter ritmo agora, mas já vinha. É que ele sugere sugere quase uma escala, pelo menos para mim, né? Pode sugerir outras coisas para outras pessoas, mas uma sonoridade um pouco mais oriental, talvez, né? Não sei se isso chega para vocês. Eu posso estar induzindo agora que eu falei, as pessoas vão ouvir isso, né? A mim me lembrou o som de uma gruta, pelo menos quando eu visitei uma vez. Foi bastante sensação que eu tive. O som da gruta? De uma gruta. Que massa. Tipo, tinha água pingando dentro? Isso, tinha. Para mais alguém suscitou alguma coisa diferente? É legal, pode falar? Esse não lembrou quando, tipo, alguém se machuca nos desenhos, aí fica meio...
verdade. Isso mesmo. Legal. Então, nos interessa também saber o que vocês sentem, o que vocês percebem, porque o som chega para cada um de uma forma diferente, porque o nosso tímpano é diferente, o nosso corpo é diferente, né? Então tudo reverbera, também reverbera no corpo da gente, o som vai na gente também, né? E aí, nesse dia, a gente estava experimentando e a Clara estava junto nesse dia, A né? gente leu a história, daí a gente falou, vamos fazer essa gravação, e a gravação que vocês vão ouvir não foi assim exatamente ensaiada, foi realmente o primeiro teste que a gente fez. A Clara leu a história e pedimos para a Andréia cantar, né? Essa era a ideia, né? A história como mote para sair uma canção, né? E então tem a leitura, tem o canto da Andréia e tem uma cigarra no meio. Então vocês vão ouvir essa cigarra, ela realmente foi uma cigarra que cantou na hora. Assim. Uma cigarra pousou na janela e começou a cantar durante a canção. E aí entrou no meio da história também. Então, assim, essas coisas todas são parte de um processo criativo, né? Às vezes as coisas nascem porque a gente estava aberto naquele momento e percebeu alguma coisa diferente, né? Então, assim, nisso que eu falo de a gente procurar uma metodologia para trabalhar o intuitivo, né? De que maneira que a gente capta esse intuitivo e como a gente pode transformar ele num procedimento artístico, né? Vamos lá, então? Segundo a lenda, havia uma avó, chamada Direjná, que era um grilo. Ela era a dona da água, e por onde passava, a água brotava quando entoava seu canto de amor. Um dia, os netos, cansados de tanta água e após a inundação de seus campos, pediram que ela fosse embora. Muito tristemente, ela partiu, deixando seu rastro que formaram os rios e lagos. Mas na medida em que ia sumindo, também a água ia embora do local onde viviam. E assim, inicia uma era de muito calor e seca, até que eles decidem ir atrás da avó, seguindo seus rastros. Minha avó onde passava, jorrava, jorrava. Minha avó onde passava, jorrava, jorrava. Minha avó passou demais, inundou, tirou a paz. Sai daqui, minha avó. Sai daqui, minha avó. É muita água, avó. E assim, a seca veio. E assim, tudo secou. Atrás da avó eu vou, atrás da avó eu vou. Cri-cri-ei-oa, cri-cri-ei-oa, minha avó, volte, por favor. O grilo foi sem querer mesmo. Então é isso, né? Como nasce uma música. Claro que essa música pode ser retrabalhada, retomada, pensada na letra, mas ela já é um material que serve para a construção de uma cena, de uma história, né? Então, assim, é uma pesquisa muito prazerosa nesse sentido de achar coisas, né? E
pesquisação, né? É fazer coisas e descobrir a partir do fazer, como as coisas reverberam na gente, né? Alguém tem alguma pergunta, algum comentário? Pode ficar à vontade. É uma demonstração, gente, então assim, vocês podem perguntar, podem participar, tá? Porque tem muito aluno de teatro aqui, então é legal que... Eu acho que é legal dizer que se fosse outras pessoas juntas fazendo a mesma coisa, talvez outra coisa sairia, né? E outras ideias viriam, né? É muito do momento o registro que a gente tem aqui, né? De quem está envolvido na pesquisa. Isso que é o mais legal de fazer um processo desse, né? Porque você tem uma imensidão de coisas que vêm à tona quando você inicia, né, o trabalho. E outra coisa difícil para nós é não começar a criar o espetáculo. Aí a gente... Porque nasce o diretor já ia... Você já ia lá com as ideias, já tinha ideia? Já tinha ideia de como... aqui dá para fazer uma cena assim, aqui dá para fazer entendeu? Porque a gente já fica louco para começar a criar. E a gente segurava, não, esquece. Mas tem várias ideias, né? Várias ideias de linguagem, né? Desde trabalhar só com os sons, com voz e os equipamentos, sem nenhum figurino, sem nada, e fazer um espetáculo. Até trabalhar com tecidos, trabalhar com panos, com objetos, com máscara, quer dizer, veio ideia para tudo já, né? E se vocês tiverem alguma ideia, mandem para a gente também, entendeu? A ideia também é que depois dessa pesquisa, se vocês quiserem interagir com a gente e dar ideias, faz parte também. Temos uma pergunta. Uma pergunta? É uma pergunta se em algum momento água, né, conversa, né, pensar na origem de todas as coisas, né, que é um pensamento pré-socrático. Né? Isso. Se eu não me engano, me corrija se eu estiver errado, a Tales de Mileto fala que a origem de todas as coisas está na água. Em algum momento você pensar dessa forma? Sim. De origem, tudo, usar a água como um elemento, né, até porque vocês buscam também a origem da água, né? E ele fala que a água é a origem de todas as coisas. Para ser a origem de todas as coisas, tudo tem que conter água. Né? É muito interessante. Nesse primeiro momento, a ideia do primeiro dia trabalhar com água foi justamente isso, né? Foi isso que você trouxe. Eu trouxe isso para dentro da pesquisa mesmo como provocação, né? Que tudo começou na água, pode ser, né? Deve ser, né? Quer dizer, cada um com suas crenças e sua ciência, né? Eu acho que é legal trabalhar, a gente pensar assim, na ciência e na crença, né? Como a ciência e crenças podem fazer caminhos, né? E se intercalar, intercruzar. Então é isso, né? E essa também, eu queria só valorizar também a D, né? Que é uma pessoa que se abastece e de repente cria a melodia assim, que ela ouviu a história e compôs essa música em sequência, assim, né? E isso também era algo que a gente queria, que a gente preza na pesquisa, eu acho, né? E alimentar as pessoas para que elas possam criar assim, né? Tudo que veio antes dessa música e a melodia da música a Andrea fez na hora, não sei o que você quer falar. Sim, mas também assim, é afetado, né? A gente é afetada pela história que a Clarice havia acabado de narrar, afetado por essa pesquisa foi no dia, né? Essa coisa de brincar com os bols também foi no dia. Então, tudo isso vai afetando a gente, né? E daí sai a letra da música. Ali são só as coisas que a gente meio que, quando foi trabalhar o ar, parou para pensar um pouco antes, né? A coisa do som como princípio do mundo, que está em mais de uma gênese, né? Tem essa ideia de que primeiro veio o som, não é só na Gênese cristã, né? Não é só na Bíblia que tem o texto mesmo, né? O princípio era o verbo, mas também a gente encontrou em outros lugares isso. E a gente acabou trabalhando um pouco as ideias do caos à ordem, que foi um jogo que a gente fez de respiração, né? Do som. A gente passou um dia só viajando em... Foi uma viagem? Foi uma viagem. A gente ficou fazendo respirações e vendo o que dava para a partir da respiração, do ritmo de respiração, mudava isso até que virasse usar a voz, diferentes tipos de voz, enfim. E depois jogou junto, né? Brincou com isso. Quer mostrar alguma coisa? Tem. É o vídeo? Aham. Qual deles? É o Grande Coração. Esse vídeo, na verdade, é uma brincadeira de...
Tem uma história por trás também, né? Quando não havia nem sol, nem lua, no início dos tempos, Yamandu, que é o grande sol, o grande coração. Yamandu teve uma ideia, soprou sua ideia em um cachimbo. Esse sopro viajou pelo espaço em forma de uma cobra. Canoa viajou, 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 procurando um lugar para morar. Yamandu não queria que ela fosse sozinha. Pediu que 7 anciãos, os seres trovões, fossem com ela. É só o começo dessa pesquisa. Mas uma forma de contar essa história, colocando música no meio, então melodiando ela. Então isso é uma pesquisa ainda muito mais, né? É o convite para um momento de pesquisa muito maior, para encaixar exatamente a melodia no momento certo e assim vai, entendeu? Mas a ideia está aí. Quer fazer o som da fogueira? Uhum. O que a gente fez de legal nesse que a gente trouxe da terra, do fogo, é descobrir uma maneira de fazer o som de uma fogueira, assim. A gente chamou de nascimento do fogo. Deixa eu só ver se está tudo certo aqui. Daí vai repetir o processo, depois a gente junta. E aí, quando a gente juntou esses sons, a gente chegou na ideia do criptar da fogueira, como o som pode trazer a imagem das coisas, né? E um som que não tem, imageticamente não tem nada a ver, né, com... É uma cartela de comprimido e de remédio e uma cartela de pilha, um pacotinho de pilha, né? Tem a pilha dentro. Tinha um celofane também, né, no dia. É. E
A gente até pensou, a Déia fez uma cena no dia, a gente até pensou em mostrar, mas aquilo ficou muito pro momento, não tava... Mas isso gerou uma ideia de cena, né? Aí já começou a criar, né? A Andrea fez o fogo. Vou botar de novo aqui. É o som da pilha, da caixinha. Da caixinha, depois o som do remédio, depois o som do papel celofane. E ela começou a esquentar a mão como se fosse uma fogueira em cima da caixa de som, né? Aí já veio a ideia, ela vinha com o espetinho e assar na frente da caixa de som, uma coisa assim, sabe? Uma cena de clown, né? Que nasce a partir do... A gente não consegue não criar, né? Então, mas a experiência é assim, não, nem vamos mostrar isso porque já é uma cena elaborada, a gente não quer mostrar a cena elaborada. É como esse som provoca coisas na gente. E como os elementos artificiais podem gerar sons que são parecidos são semelhantes aos sons da natureza, né? E coisas, às vezes, díspares, né? Coisas que não tem imageticamente... Conexão, né? E na verdade o som tá lá, né? O som da coisa tá lá, né? Não sei se vocês já viram... Pode falar. Como que vocês chegaram nessa composição? Só testando ou vocês já tinham experimentado a gente tinha feito uma brincadeira num dia anterior com o papel celofane, mas o papel celofane faltou o criptar, que é o clec, 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 clec. Aí ele tava com isso aqui em cima da mesa, né? Aí eu tirei a pilha e comecei isso aqui talvez dê. E aí comecei a brincar, e ele tinha isso aqui também em cima da mesa, eu comecei a brincar, porque naquele dia, ficou faltando no meu ouvido o criptar, que é aquele clec, 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 sol. Não dá, precisava do criptar. A Terra tem aquela cena dos tambores dali. Isso. Dá pra mostrar. É outro vídeo. A Terra, a gente trabalhou com sementes, com som de semente no metal, som de semente na... E aí tem os instrumentos musicais de semente. A gente nasceu numa brincadeira com 2 instrumentos, né? E uma zabumba. Nasceu essa cena aí. Uma coisa eu respondo. Ação e reação, mas assim, pelo menos três tempos de cada um para reagir, tá? São possibilidades, né? Eu mostrei isso para o Borges, e o Borges falou, dá para montar um espetáculo só com esse tambor e esses dois instrumentos, quer dizer, relações de poder, relações de, né? Quer dizer, usando só isso, né? Quer dizer, como um processo de pesquisa pode gerar ideias, né? Alimentar a gente artisticamente. E talvez não use nada disso, né? Talvez não use nada disso, mas isso nos alimentou.
Quando uma vez uma pessoa perguntou para mim quantos anos você faz teatro, eu tinha 42 anos, faz 42 anos que eu faço teatro. Né? Porque desde que eu nasci, tudo que eu vivi faz parte da minha carreira, da minha trajetória de artista. Né? Então, assim, eu não tenho só 20 anos, 30 anos de teatro, eu tenho um tempo que eu nasci, vivi, respirei. Né? Tudo isso influencia no meu trabalho artístico. Né? E a nossa história está no nosso corpo. Esse foi 2 dias de pesquisa que a gente já foi trabalhar lá em casa, e daí a gente estava ouvindo aquele som da fogueira. A gente ficou ouvindo aquele som que a Deia fez da fogueira e estava com os instrumentos, né? Aí eu abri um outro programa, que é o programa que eu uso mais para criar trilhas sonoras, e tocar esse teclado aqui, que é um teclado que ele responde, é um controlador que toca os instrumentos que estão lá dentro do computador. Lá tem vários timbres, e daí com esse tecladinho aqui a gente consegue tocar eles. Aí aqui a gente foi trabalhando muito assim, a Deia trazia alguma ideia de melodia e eu ia já passando ela para cá, assim. Acho que a primeira coisa que a gente fez foi isso aqui, né? Sim. Pensando, é um glockenspiel, é um instrumento de metal. Acabou vindo a partir do som da fogueira e pensando no instrumento de metal, né? Aí a gente também teve essa ideia, mas pô, isso é espetáculo infantil, as coisas são meio soturnas, né? Meio sombrias. É isso, né? Aí esse som veio em cima daquele glockenspiel, né? Aquele outro som lá, eu fiz essa base de guitarra já. Aí a gente botou essa resposta, a gente ouvindo e pensando as coisas, ouvindo e looping assim. Aí a Deia pensou que podia ter como é que você faz? A Deia ia pensando esses movimentos na cabeça e eu vim se transformando em... Até chegar nessa melodia, né? Ela compôs por cima de tudo isso. Quer repetir o que tu falou ali? Agora que parou o som. Não sei se todo mundo ouviu. Todo mundo ouviu o que eu falei, né? Ah, então beleza. Só eu que não. Aí essa música a gente chamou de Caminho do Fogo. Aí no outro encontro a Deia teve um sonho, né? Eu sonhei com a melodia. Aí eu já acordei e gravei a melodia no celular. Ah, Vinícius, sonhei com a melodia. E aí eu cantei pra ele. Ah, essas coisas, eu não sei, instrumento a gente faz com a boca. Aí ele botou
Ele botou... Não, eu tinha até gravado a melodia aqui no celular, eu gravei, a música estava na minha cabeça, eu gravei no celular, Vini, olha só, escuta isso aqui, e cantei. Aí ele... Que é essa melodia que pode Que é falar. essa aqui, ó. Que foi depois. Aí a gente começou a colocar coisa junto. Eu acho que foi a guitarra. Logo em seguida a guitarra. Uma coisa é respondendo a outra, né? A partir dessa brincadeira com essas melodias, surgiu uma letra nesse dia dessa música. A gente já criou a música na hora e daí a gente vai fazer para vocês dar uma olhadinha, tá? Vento norte sopra o mar, vento devagar, vem, vem, vento, rola as folhas, vira a brisa, vento volta ao mar. Vem, vem, vento, ventania, vira a brisa e volte ao mar. Então, começou uma coisa na cabeça de um sonho que foi para ali, a gente brincou com o instrumento e aí daqui a pouquinho dois arranjos que a gente estava ali brincando junto trouxeram essa música, entendeu? Então é isso, é uma grande brincadeira, a gente vai brincando e tchum, entendeu? Isso é legal porque a gente está junto há bastante tempo, né? Fazendo música e tal, mas eu acho que é a primeira vez que a gente se juntou dentro do estúdio, digamos assim, com esses equipamentos juntos. E já abre outras, a gente já vê que devia ter feito isso antes, na verdade, né? Tinha um monte de coisa que sai. A gente tinha uma proposta a gente gravou uns sons que a gente trouxe de areia e bri, de areia da praia e de pedra, para trabalhar um pouco a terra. E a gente trouxe os equipamentos e eu não sei se a gente quiser, não sei como é que a gente faz. Eu acho que é legal, então eu posso conduzir um pouco. A ideia é alguém vir ali e pegar instrumentos, materiais e fazer um som, tá? Isso é bom para os estudantes que estão começando aí, que estão mais corajosos, né? Mas qualquer pessoa que estiver aqui vai ali e faz um som com algum material, tá? A ideia é assim, também a gente pensar que não é isso não é só para artista não. A pesquisa é uma coisa que todo mundo faz intuitivamente. Uma criança, quando está
com uma colher na mão, ela pec, e ela gosta daquele som, e daqui a pouco ela pec, aí ela vai bater em outros. Tem uma fase da vida das crianças que elas saem batendo em várias coisas, né? Na panela, na coisa. Então, assim, isso é pesquisa, né? A gente também acha que pesquisa é só uma coisa que a gente... Não, o ser humano está pesquisando o tempo inteiro. Experimentando coisas, né? Está descobrindo sons, descobrindo possibilidades. O mundo é muito belo, né? O mundo é cheio de sonoridades, cheio de coisas profundas, né? Eu moro na minha casa, no fundo da minha casa tem um bambuzal, então quando tem vento, só o barulho do bambuzal é uma coisa fantástica, né? Então assim, mas é preciso parar para ouvir, né? Essa coisa de parar para ouvir é essencial, né? Então quem quer ir lá fazer um som? Dole uma, dole duas, dole três. Você? Por favor, venha. Seu nome é? José. José. Vai lá, José. Hein? Sentimento, aqui tem coisa para cá. Pode ver se você quiser ouvir como está chegando. Quiser botar esses fones aqui. Só tem que cuidar que esse aqui ver se está dando para ouvir. Está ouvindo aqui? Sim. Ah, legal. Deixa eu só abrir aqui. Eu proponho primeiro o som natural e depois o som trabalhado em cima, tá? Para a gente perceber os... Gravei, tudo bem? Se você quiser usar o fone. Esses trechos que você fez com o botar muito atrás das orelhas. Tá bem? Mais alguém quer experimentar? Você, por favor? Duas coisas interessantes. O José trouxe uma... Passar a mão na tigela de barro foi uma descoberta que a gente tinha experimentado ainda. Então é bem legal assim, a possibilidade, né, a multiplicidade de sons, né? E o uso do som de voz que ele usou trouxe um pouco do primitivo, né? De nascimento de coisas, assim, né? Então, assim, parece que a gente vai se afetando pelo trabalho, né? Vou gravar, tá?
coisa agora. Me veio um trem aí. Faz com a voz o trem, vamos ver como é que fica com esse teu ritmo. Vou tentar. Legal. Bom, eu acho que a gente podia abrir com umas perguntas, né? Se alguém tem alguma pergunta para fazer ainda, um comentário, nos dá um feedback também do trabalho, como é que chegou em vocês. Acho que para a gente estar registrando tudo em vídeo, pedimos permissão para usar esse vídeo, tá, gente? No relatório final, né? Só uma sugestão de leitura, no universo fantasia, mas eu gosto muito de Tolkien. Né? Sim. Hobbit, né? Em algumas falas, até mesmo o Campbell, né? Tem o último livro lançado, A Natureza da Terra-média, que faz essa associação dos elementos da natureza. Né? E os anões, aquela voz grave, que surgiram também das pedras, do vidro, nas pedras, dos fios de luz e tudo. Né? E tu vê a característica, tem também a questão da fisiologia dos anões, né? E a voz grave que difere dos elfos, que são cantos mais agudos, também, claro, estudando mais a fundo, tu vê que tem a associação dos cantos gregorianos, mas também tem a associação com as montanhas, né? Tem a associação com algo, né? O ar, assim. Do ar, né? Das frequências agudas. Aí fica uma recomendação de leitura também. Que legal, como é que é o nome? Flerta muito com isso. Como é que é o nome do livro? São vários livros, na verdade. Mas esse último livro que fala um pouco mais detalhado, a natureza da Terra-média. Legal. Então, bem legal. Legal, obrigado. Eu quero fazer uma pergunta para vocês. Eu entendi que vocês estão mudando e que tudo pode mudar, né? Mas eu fico me perguntando aqui, o quanto dessas experiências que vocês estão fazendo com a sonoplastia vão estar presentes no palco? Assim, o público vai assistir um espetáculo que tem uma sonoplastia super cuidada, super refinada, super criativa, extremamente original, a partir desses elementos todos, e é um espetáculo que talvez vai girar em torno dessa forte sonoplastia, ou a gente vai ter o som também, por exemplo, vendo aqui, vocês fazendo percussão, vocês usando os elementos sonoros, esses 4 elementos vão estar no palco? Ou eles vão estar só na caixa de som? Legal, é uma boa pergunta. Para nós também é uma pergunta interessante. Mas é uma pergunta interessante porque nos remete assim. Vai ser um espetáculo sintético, totalmente só minimalista, com poucas coisas, a gente vai fazer várias coisas, vários sons, ou vai ser um espetáculo que vai ter imagens, vai ter... A gente não sabe ainda. Né? Mas o que a gente quer é que, a gente sabe é que isso tudo aqui vai afetar a gente na hora de criar. Né? O que a gente pode se comprometer é com isso, porque assim, o resto a gente está viajando ainda assim. É que o processo de vocês é tão lindo, e a gente sabe isso já de outros trabalhos que vocês têm, de fazer a música, de mostrar esse processo acontecendo. E eu fiquei pensando isso só numa trilha sonora, vai ser linda, mas assim, não é tão rico se não tiver, vocês conseguirem esse som de algum modo, né? Se não tiver essa riqueza do que a Andrea faz ali, de criar um som do fogo, se isso só sonoplastia. Mas a ideia é trabalhar com pedal de looping, talvez, gravando coisas, gravando camadas de sons, então, a ideia, né? Mas assim, tá tudo em aberto. Acho que a gente tem um caminho também que a gente já percorreu com Lá na Lua, né? Que é mais tradicional, vamos dizer assim, né? Você tem canções e tem histórias para crianças. Então, eu acho que a gente sempre... a gente percorre alguns caminhos, a gente tenta também por outros, né? A gente fica imaginando que esse trabalho ele vai ser para criança também, a ideia, né? A princípio que seja para criança, mas que de alguma forma a gente vai querer percorrer outros lugares, né? Que se vai vir, se essa mitologia vai aparecer, a gente não sabe também, mas é uma possibilidade, né? Mas não sei, eu fico pensando que eu tô falando a gente, eu acho que eu não vou estar nem em cena, mas eles criando a ideia que o som que vá na frente, né? Eu acho que o que é legal do processo mesmo também, o que eu acho que a grande chave do processo pelo menos para mim, é trabalhar com uma temática dessa, assim, que é a origem dos seres e das coisas. Eu acho que é
é um momento em que a gente vive um momento, né, enfim, planetário, dá para falar assim, em que é importante olhar para esses elementos da natureza e de alguma forma reverenciá-los, né? E eu acho que essa e ouvir a história dos outros, né? Como as pessoas contam, como cada um conta a sua história de mundo, de gênese, de criação, e como são diversas, né? E como fazer isso sem fazer uma apropriação indevida desses processos, respirando isso de uma forma, né, falando com cuidado de coisas que são importantes ser ditas nesse momento no mundo, que é assim, né? A Terra está aí com um prazo de validade que já está passando, que já venceu. E, então, assim, aquela coisa de apontar, pegar um tema importante e apontar para crianças, pode ser meio, sei lá, ufanista isso, mas eu acho que faz sentido falar disso agora para crianças, né? Tipo, falar da origem das coisas com cuidado, assim, falar dos elementos da natureza. E a gente tem que considerar que é importante falar de origem num tempo que parece que as coisas estão acabando. Acho que... Falando sobre esse momento que vivemos e também sobre criança, que é uma promessa de futuro para a gente, né? Tem uma autora que fala que a gente ocidental prioriza muito a visão sobre os outros demais sentidos. E todos os nossos sistemas políticos, toda a nossa lógica é produzida a partir daquilo que o sensível traz pra gente, né? Tato, visão, etc. E a gente, por exemplo, usa o termo cosmovisão para falar de narrativas de origem, etc. E ela não gosta desse termo, ela fala de cosmopercepção, porque para muitos povos a origem está no som, por exemplo, né? E a gente, o momento que vivemos é um momento de poluição sonora muito, muito grave, né? Você estava falando da poluição, para a liberdade do planeta, enfim. E eu dou aula, eu trabalho numa escola que é um ambiente super barulhento. E 38 alunos, 40 têm déficit de atenção, assim. E o déficit de atenção é um subproduto de uma sociedade barulhenta, né? Então vocês estão apresentando, tem pessoa conversando aqui, o carro do ovo passa lá, quer dizer, a gente está num ambiente poluidíssimo e acho que a raiz de muitos conflitos que temos na sociedade hoje é das pessoas não se ouvirem, não terem uma alfabetização sobre o ouvir. A gente privilegia muito a materialidade da visão e a gente não é alfabetizado para ouvir, para estar aberto e pensar a materialidade do som, né? O poder que ele tem, inclusive o poder de atração, assim, né? O poder magnético do som. Acho que esse processo que vocês estão apresentando aqui me fez pensar muito sobre isso, né? Sobre como trabalhamos com o som e a sua materialidade em sociedade, assim, né? Hoje político também do som. E daí falando som e silêncio, né? A escuta é o nosso silêncio, né? A gente fica quieto. Isso é muito, enfim, né? Estar aberto para isso, assim. O livro que fala, né? Se a gente pensar, me veio agora porque a gente falou fazer em silêncio, né? Mas pode ser isso também, né? Obrigado, gente. Registrar as pessoas que estão trabalhando aqui também, que é a Núbia, intérprete de Libras, o Renan e o Gabriel, da Madrigal Filmes e Alfazema, é isso. A Adri, que está junto com o Flavinho na Sempre que tem alguém no palco, tem um monte de gente em volta fazendo as coisas acontecerem. Obrigado, gente.